Meus amigos, um abraço, tudo bem? Olha, estamos de volta com vocês e o assunto aqui vocês já sabem. Eu estive já neste canal, estive aqui já neste programa para conversar com vocês sobre algo que incomoda muito a nossa sociedade, incomoda muito a nós homens que formamos e que, acima de tudo, respeitamos um lado importantíssimo da nossa sociedade, que é o lado feminino. E interessa muito essa conversa e por isso eu disse a vocês aqui, vou repetir, que eu fiquei muito honrado com o convite feito pela doutora Sara Gama. Interessa bastante estar discutindo a violência contra as mulheres, mas é discutir de uma forma a combater e, acima de tudo, a encontrar caminhos para que esse combate seja cada dia mais, cada vez mais efetivo. E por essa razão eu voltei aqui neste programa e espero continuar nele para levar até vocês ideias que possam, sem dúvida alguma, esclarecer e, principalmente, tirar do meio social homens que não pensam de uma forma positiva com relação ao que as mulheres representam nas suas vidas. A gente vai conversar hoje, além da doutora Sara Gama, que é promotora do Ministério Público do Estado da Bahia, com a doutora Fernanda Cerqueira, que está com a gente, é convidada. Ela é advogada criminalista, professora e coordenadora do curso de Direito da Uniceusa. Ela é doutora e mestre em Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia, atua diretamente no combate à violência contra a mulher. Ela é tão importante na nossa sociedade que foi chamada pela Câmara Municipal de Salvador para receber a comenda Maria Quitéria. E, além disso tudo, é diretora de políticas para mulheres na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. E lá ela desenvolve ações e projetos de proteção e enfrentamento da construção de políticas públicas de combate direto à violência contra a mulher. Você viu que currículo maravilhoso, doutora Fernanda. Tudo bem? Como vai? Tudo jóia, tudo jóia. Tudo em paz. Para mim é uma alegria estar aqui. E sempre quando eu ouço esse currículo, eu fico me perguntando, gente... Poxa vida, tão jovem e com lá, toda essa vivência, né? Que bom, né? Que a gente não só chegou lá, como no caminho encontrou pessoas, né? Como a doutora Sara. Sara, que é uma grande parceira do nosso dia a dia, do enfrentamento à violência contra a mulher e também, né, do bate-papo, né, da risada, das vivências, da troca de vivência. Então, estar aqui hoje, para mim, estou muito feliz, Sara, em ver que o luto por elas, né, está de vento em polpa e que a gente pode, né, nos 365 dias do ano, né, como é que eu posso dizer, levar essa mensagem e poder salvar vidas, porque quando a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher, também é salvar vidas, é ressignificar, né, e fazer novos planos de vida para as mulheres da nossa cidade. É isso, doutora Sara, eu iria perguntar antes, né, de ler esse currículo, por que o convite à doutora Fernanda, mas eu acho que a história que foi contada aqui já diz tudo. Já fala por si só, né, doutora? Fernanda, além de toda essa potência de ser humano, de mulher que está aí no enfrentamento diário, né, dessa grande chaga que a sociedade, infelizmente, ainda traz, que é a violência contra a mulher, é, sobretudo, alguém que soma, né? Por que Fernanda? Porque Fernanda é parceira. Fernanda conhece o projeto Luto por Elas há muito tempo. Desde que nós começamos a trabalhar, principalmente de uma forma mais incisiva, né? Você teve a oportunidade de conversar aqui com o Washington Paganelli, sabe da nossa parceria com o Bloco Muquiranas, e Fernanda aderiu a isso, trazendo o braço do Poder Público Municipal. Tanto ela quanto a secretária, Fernanda Lordelo, também abraçou a nossa causa de uma forma muito acolhedora, né? E veio para somar. Então, a importância do projeto, quando a gente fala de parcerias, é justamente esse. É agregar pessoas que tenham essa mesma visão, a visão de que a sociedade necessita de instrumentos e de formas de combater a violência e também de acolher a vítima. Porque não é só o combate à violência. Isso por si só não resolve o problema. Nós precisamos dar instrumentos para que a vítima saia desse ciclo, saia
essa atmosfera violenta e consiga seguir sua própria vida. E para isso, a parceria com o poder público é fundamental, né? Fernanda desenvolve dentro da secretaria, com a secretária Fernanda Lordelo também, diversos projetos que fazem isso. Eu queria até, Fernanda, que você falasse um pouquinho disso aí. Sobre esses projetos, né? Para a gente conhecer, já tinha... O que é que tem sido feito lá, né? O que tem sido feito, né? Porque a gente precisa realmente mostrar que não é somente a parte jurídica. Nós estamos diante de uma doutora em direito penal, mas não é só o jurídico. Mais do que isso, é a gente poder fazer uma união de parceiros potentes. Eu sempre falo que as parcerias são potentes, porque é poder público, é iniciativa privada, são pessoas comuns que estão agregando, que estão aderindo, para a gente fazer alguma coisa. Conte aí um pouquinho da sua porque, inclusive, doutora Sara, desculpa, quando a gente fala em secretaria municipal, a gente pensa, o executivo só trabalha aí para construir uma casa ali, dizer que pôs o nome ali, a gente não sabe o que é que se passa lá dentro, né? O que é que de ação efetivamente ocorre, né? Uma coisa que seja muito consistente. Então, por isso que eu acho que é extremamente importante esse questionamento da doutora Sara. Essa questão de entender a necessidade de construção de políticas públicas, né? Políticas públicas e programas permanentes. Então, lá na secretaria, são 2 braços muito fortes. É o braço do enfrentamento à violência contra a mulher, que na verdade eu nem gosto do verbo enfrentar. Certo. Porque a Convenção de Belém de 94, ela diz que nós devemos prevenir, punir e erradicar. Então o verbo correto é erradicar a violência. Então o Alerta Salvador, Juntos pela Erradicação da Violência, ele vem com essa frente de, juntamente com o sistema de justiça, fazer com que os centros de referência e a Casa da Mulher Brasileira possam fazer o acompanhamento psicossocial e, nesse acompanhamento psicossocial, linkar os outros programas municipais para que essa mulher, através do que eu já falei aqui, a realização de um plano de vida, ela possa ter acesso também, né, ao mercado de trabalho, à questão da carteira assinada, do empreendedorismo, do aluguel social e de outros e outros programas que fazem e são muito importantes para a quebra do ciclo de violência. A Sara bem colocou aqui. Quando a gente fala apenas que a questão da violência contra a mulher está no sistema de justiça, a gente limita essa mulher a ser um sujeito, né, no processo, ou então a ser uma pessoa, uma vítima interrogada em uma delegacia. Certo. Mas não é sobre isso. Porque a gente sabe que a delegacia investiga, o juiz, né, ele vai fazer toda a análise processual para a condenação ou não daquele autor de violência. Mas e a mulher? O poder público consegue enxergar que é uma mulher real. Isso. Né, que ela está ali para além de ter um sujeito ou um autor de violência condenado, ela precisa morar, ela precisa comer, ela precisa dar escola para os seus filhos. Então, a política pública ela vem engajada nesse sentido. Hoje mesmo, eu estava na entrega do Morar Melhor no ACUP, e a fala do prefeito foi nesse sentido, de dizer que o programa Morar Melhor, por exemplo, ele não é apenas a entrega de uma casa, né, uma reforma de uma casa, em que o poder público faz. É um programa que muda a vida de pessoas, em que 80% desse programa, as beneficiárias são mulheres. Sim. Então, já faz com que afaste ela do ciclo de violência, ou caso ela já tenha sido, já esteja em situação de violência, ela seja acompanhada pelo poder público para que faça um novo plano de vida. Retome a dignidade, né? E a Lei Maria da Penha, ela fala justamente isso. Eu sou uma entusiasta da Lei Maria da Penha, que ela não pautou única e exclusivamente questões penais, processuais, não. Ela pautou a necessidade de chamar a responsabilidade da sociedade, ou seja, cada um de nós, da família e dos entes, União, Estado, Distrito Federal e município, a juntos caminharem e resolver essa questão para além do sistema de justiça. Trazem a política pública viva e ativa dentro dos municípios, porque é onde a vida efetivamente acontece. Que bom. Para que, né, todo esse fomento seja para a construção
de uma sociedade, né, livre de qualquer forma de violência. Então supera toda aquela expectativa, né, essa ação, né, doutora Sara? Com certeza. O que é que acontece? A gente tem já muito bem assentado, inclusive nas ações que desenvolvemos, que essa parceria, essa união, que está lá, a Fernanda lembrou bem, 2006 a Lei Maria da Penha já falava, tá? Então, assim, o que nós fomentamos é justamente aquilo que nós já temos uma normativa que embasa as ações. Precisamos de vários eixos de atuação. A dinâmica da violência contra a mulher, se fosse algo fácil de ser resolvido, já teria sido resolvido. Porque o que não faltam são pessoas, são agentes públicos ou pessoas das iniciativas privadas que estão aí dispostas a lutar em prol dessas mulheres. Entretanto, há uma necessidade de uma atuação multifacetada. Por quê? Porque é um problema que envolve o social, envolve a questão da saúde da mulher. Muitas vezes a mulher está abalada psicologicamente, está ferida fisicamente. Envolve a questão da economia, né, no nosso país, que às vezes a grande maioria dessas mulheres, às vezes elas permanecem nas relações por uma questão de não ter a dependência financeira. Então, isso também impacta dentro do contexto social. Nós temos a questão jurídica, como eu sempre falo, e é mais um eixo. Então, é necessário, para esse enfrentamento, nós temos que efetivamente unir forças. Tá? Então, os programas que hoje a Secretaria de Política para as Mulheres e Juventude do município, assim como a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado, também desenvolvem programas excelentes nesse sentido. É para resgatar esta mulher, tirá-la do contexto da violência e trazer ela para um patamar de dignidade. É isso que nós esperamos com o trabalho em parceria. Doutora, existe um perfil pré-estabelecido para o atendimento às mulheres lá na Secretaria ou não? Não, na verdade, nós trabalhamos com duas frentes. A prevenção, né, e o atendimento. Certo. A prevenção é todo o braço da política pública que vai estar em diversos espaços dentro da prefeitura. Então, na escola, a LDB foi alterada pela Lei Maria da Penha, a Lei 14.164 de 2021, diz que no currículo escolar, inclusive do município, tem que ter, né, de forma transversal, as questões de direitos humanos e a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher. Para além disso, a gente capacita o Conselho Escolar para que gestores, professores e a comunidade ela possa ter esse contato, e utilizamos um instrumento que é o violentômetro e a cartilha, né, juntos pela erradicação da violência, para que aquela comunidade escolar ela entenda não só a questão da violência, mas como o fluxo. Mais cedo a gente estava num bate-papo, né, informal. Isso. E eu relatei um episódio pontual que aconteceu na Prefeitura Bairro, né, em que uma determinada mulher foi dar entrada em um divórcio e acabou sendo ali, né, ameaçada, que isso acaba acontecendo, infelizmente. Quando há do rompimento, né, a mulher entende que vai romper o ciclo de violência e ela busca fazer, o autor de violência acha que ela nunca irá. E quando vai fazer, vem, né, essa questão das ameaças, né, e muitas vezes, infelizmente, até o próprio feminicídio. É um momento de tensão. E como a Prefeitura Bairro ela já havia sido orientada e capacitada, a Guarda Municipal ali automaticamente foi acionada. Sim. E aquela vítima foi conduzida até a Casa da Mulher Brasileira de forma efetiva, né? Então, nós temos essa política, né, do Alerta Salvador de capacitar a Genil dos espaços. E quando a gente capacita, a gente dá um botãozinho, que é o botãozinho posso ajudar com uma mão com o coração. Sim. Por que esse botão com a mão no coração? Porque o município ele não tem a obrigação da denúncia. A obrigação da denúncia é do Estado, né? Que a delegacia, o sistema de justiça está vinculado ao Estado. Mas nós temos a obrigação, sim, né, de dar o acolhimento e dar o tratamento emergencial. Então, ali naquele espaço, a vítima ela sabe que ela pode e tem ajuda. Então, estamos na escola, estamos nas prefeituras bairros, estamos na saúde. É constatado que a violência contra a mulher
ela entra primeiro no sistema de saúde para depois chegar no sistema de justiça ou na rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Por que isso acontece? Isso acontece porque o primeiro local que a vítima ela vai pedir o apoio para a saúde são as UPAs, né? Aí são mulheres que receberam a violência de alguma forma, uma facada, muitas vezes pontapé? Não, muitas vezes é o marido que, um exemplo, recorrentemente bebe e profere palavras de baixo calão, quebra a casa inteira, pega o cartão dessa mulher, estoura o cartão, gasta todo o salário dela e ela vai para o posto de saúde 10 vezes com a pressão alta ou com pico da diabetes. Ou com problemas emocionais. Transtorno de ansiedade, depressão. Só que não tem a ver a dar o remédio. Né? Quando a gente dialoga com a saúde para fazer as capacitações de identificação e diagnóstico, a gente diz... Gente, nada ali tem a ver a dar somente o remédio. Agora, eu fiquei curioso. Elas, ao chegarem a esses postos, elas relatam os acontecimentos com fidelidade? Ou não. Muitas vezes não. Elas têm dificuldade, às vezes, de identificar a violência que elas Mas a experiência de quem atende já revela o que é que se passa na realidade. Não só a experiência, como também a normativa que determina, né, que as unidades de saúde informem situações de violência. Que são as notificações compulsórias. As notificações que tem que haver, é importante que haja. Certo. Porque aí o poder público, através do Estado juiz, né, do poder judiciário, e aí eu coloco o poder judiciário de uma forma lato, que envolve defensoria, Ministério Público, delegacia de polícia, polícia civil, polícia militar, guarda civil, ou seja, todo o corpo, né, do sistema de justiça, ele é movimentado em prol daquela mulher. Certo. Isso pode resultar, inclusive, em salvaguardar a vida dela. Uhum. Mas eu falei agora há pouco em perfil, né? Mas existe hoje agora um perfil das mulheres que mais procuram os postos de saúde, por exemplo, que isso envolve a saúde mental, né? Isso é muito preocupante, né, doutora? Então, a gente tem um perfil através do Observatório da Mulher, porque quando a política pública ela é criada, o decreto 35.220 2022 ele é criado, ele cria também o observatório. Sim. Então, a gente consegue monitorar as mulheres que frequentam os centros de referência e a Casa da Mulher Brasileira. Então, são mulheres de 41 a 53 anos. Em sua maioria, são mulheres que têm, no mínimo, 2 filhos, que recebem de 1 a 2 salários mínimos, que têm a escolaridade com ensino médio completo. São mulheres pretas e pardas, então estão ali na questão da raça negra. Então a gente consegue ter esse olhar, assim como os autores de violência. Também são entre 40 e 50 anos, com escolaridade de nível superior, em sua maioria, que recebem mais do que essas mulheres. Também são pardos. Então a gente consegue ter esse olhar de diagnóstico. Mas voltando à questão da saúde, quando ela entra no posto de saúde, o profissional, ele tem que ter um olhar para além de dar o medicamento. Uhum. Ele tem que ter uma escuta qualificada e ativa. Ele tem que ouvir mais do que falar. Porque quando ele ouve mais do que fala, ele começa a perceber os sinais. É uma mulher que ela é chorosa, é uma mulher depressiva. Nós tivemos um caso bem peculiar. Uma moça chegou no posto de saúde e pediu um atestado. Aí a médica olhou assim, mas a senhora aparentemente não tem nada. Ela disse, eu tenho sim, porque eu tenho 3 dias consecutivos que eu não consigo dormir. Eu trabalho de turno, porque eu sou enfermeira, e toda vez que eu chego em casa, meu marido procura uma confusão com ciúme por causa do plantão. Então eu não consigo dormir, meu estado de nervo Como a equipe estava capacitada, ela foi encaminhada para o psicossocial. No psicossocial foi orientado a concessão do atestado médico, porque violência contra a mulher hoje já está nesse rol de doenças que afetam a saúde mental, principalmente a saúde mental.
porque ela não conseguia dormir. Imagine, a pessoa chega do plantão, Poxa. quer dormir para descansar e o marido... Olha. Pegar esse gancho de Nanda, tem uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Vocês sabiam que as mulheres que mais se divorciam são da área jurídica e da área de saúde? Poxa. Você sabia disso? Mas se divorciam? Sim. Mas, qual é a explicação para isso? Bom, jurídica porque a gente fica meio empoderado. Sim, aí tudo bem. E... Tudo bem, vírgula. As mulheres conhecem seus direitos, Claro, né? claro. Da área jurídica e não aceitam qualquer coisa. Então, Sim. isso aí faz com que elas realmente... A gente está dando risada, mas a verdade é essa. Elas se tornam pessoas mais empoderadas pelo conhecimento da lei. Sim. E na área de saúde, E aí por conta... que todas fossem assim. Pois é, exatamente. E na área de saúde, justamente por conta dos plantões. É complicado na cabeça de muitos homens entender que a mulher está saindo às 10 da noite só vai voltar às 6 da manhã. Né? Nós capacitamos sempre, todo ano nós vamos ao HGE e outras unidades também de, né, hospitais públicos e privados. Agora mesmo o Martagão Gesteira solicitou essa capacitação e uma parceria, Sara, até a gente vai conversar, para que as mães solos que têm os seus filhos ligados em aparelhos, elas consigam entrar nesse braço do empreendedorismo para ter uma alternativa, uma fonte de renda para além do BPC, que a gente também conversou há pouco, que o valor não dá para custear, né, essas... Traduz aí o BPC para as pessoas que não sabem o que é que você É o benefício de prestação continuada que é pago pelo poder público por questões, né, previstas em lei. Dentre elas são questões de que é uma saúde. migalha, na verdade, né, doutora? Lamentavelmente. Exatamente. Pode ajudar, mas na verdade mas é um outro assunto. É um auxílio mesmo, né? É um auxíliozinho aí que se... E o HGE, ele relata dessas profissionais de saúde que acabam procurando o apoio, porque são muitas vítimas de violência por ciúme dos seus companheiros, maridos, enfim, em razão desses plantões. Muito bem. Doutora, a pergunta é para as duas. Eu não sei se existe, mas me vem agora a ideia na cabeça, assim, existe em algum momento aquela chamada roda de conversa com homens que praticam essa violência, para botar todo mundo junto em uma sala, um auditório, vamos discutir o que é que há com vocês, o que é que se passa na cabeça de cada um, por que que você bateu, por que que você tentou matar, por que que você já cumpriu pena, por que que você matou. Existe isso aqui em Salvador, não? Na política pública do Alerta Salvador, nós temos o Núcleo de Prevenção e Enfrentamento ao Feminicídio, que fica no 4º andar do edifício Cidade de Salvador, coordenado pela delegada aposentada, que é Iracema. Excelente. E é um termo de cooperação técnica do município com o Tribunal de Justiça e que não é facultativo, é obrigatório. Quando a medida protetiva é expedida, os autores de violência são encaminhados para o NEF, como a gente chama, o Núcleo de Prevenção. Sim. E hoje nós estamos com 600 autores de violência. O índice de reincidência é de 3,4. 19 desses autores de violência, eles reincidiram. Então, o número é muito baixo. E o NEF, ele surge de uma orientação do Anuário de Segurança, que diz que quando a medida protetiva ela é expedida, é o momento do poder público ter um olhar firme de monitoramento da vítima e do autor de violência. Certo. A vítima vai para o centro de referência para que a gente possa, dar os acompanhamentos dela e o atendimento. E o autor de violência fica no núcleo de prevenção justamente para que ele seja monitorado e não venha a praticar a violência mais grave, que é o feminicídio. Certo. Doutora Sara, dá certo esse tipo de contato com os maridos, com os homens de um modo geral, que às vezes são apenas conhecidos, Eu só quero esclarecer. Autor de violência, por isso que eu estou falando toda hora, autor de violência. Autor de violência pode ser tanto homem quanto uma mulher. A vítima é que é exclusivamente uma mulher. A vítima dentro do contexto da Lei Maria da Penha, aquela que vai para os juizados de violência doméstica. Dá certo, sim. Tanto dá certo que, olha, a Nanda trouxe aqui a resposta de que nós temos aqui, na nossa realidade aqui em Salvador, 3% de reincidência. Quando o sistema de penal fala de uma reincidência para mais de 60%.
Tá? Aqueles grande maioria do público que está dentro dos presídios são homens. Esses homens, eles têm uma reincidência altíssima. A possibilidade de voltar a cometer outros delitos é muito grande. Né? É impressionante isso, né? Porque a gente imagina que o sistema vai curar essa doença. A ideia é essa, né? A ressocialização essas pessoas que cometem crime, mas infelizmente o que está ao redor, todo o contexto em que se tem hoje nos presídios não favorece isso. Mas esse é outra história, né? O que se aprende lá dentro é mais forte. O que interessa para nós é os homens que são encaminhados para o NEF, assim como existem em outros estados, dificilmente voltam a praticar outros crimes contra as suas parceiras e ex-parceiras. Dificilmente. O que significa que é um instrumento de sucesso nessa reintegração, nessa ressocialização, nessa reeducação. Porque que nós a Lei Maria da Penha realmente... fala em reeducar ou reabilitar. Mas aí você fez uma pergunta. Funciona? Funciona porque ele quebra o senso de impunidade. Sim. Lembre que a medida protetiva ela é expedida mesmo antes da abertura do inquérito e do processo. E esse autor de violência ele já é alcançado. Pode determinar. Sim. Então nós temos desde sniper da polícia até, né, o cidadão comum. E eles são alcançados. E quando eles chegam no NEF, a primeira pergunta é: por que o município, que não faz parte do sistema de justiça, está nos alcançando? Então eles têm aquele ledo engano de que o poder público não pode interferir na vida deles, e pode, porque a Lei Maria da Penha diz que União, estados e municípios devem ter centros para reeducar e reabilitar autores de violência. Certo. Então, o crucial ali é ser rápido e automático, é quebrar o senso de impunidade e saber que você pode ser alcançado. E quando tem aquela roda de conversa, que são grupos reflexivos com 12 autores de violência, e quando um vai vendo a história do outro, cada um em um contexto diferente, do mais alto posto, né, de uma organização até o cidadão comum né, que não tem esclarecimento, e eles começam a ter a troca, muitos se perguntam, porque no final nós fazemos um questionário e vamos extraindo falas. Certo. Então eles falam: nunca ninguém parou para conversar com a gente sobre como reação, conviver não é, Nanda? com mulheres. A primeira reação quando eles chegam é de revolta. Eles ficam revoltados, sobretudo porque lá é um ambiente que é Iracema, tem muitas mulheres. Eles querem deitar, eles acham que vão deitar e rolar. Pois é, né? Eu não sei. Ou então, assim, eles não se sentem merecedores daquela reprimenda, né? Então eles chegam revoltados, né, Fernanda? E ao término, eles agradecem. Por quê? Porque foi dada ali, mesmo que de uma forma coercitiva, foi dada a eles uma oportunidade de se reavaliar, de ouvir outros homens, outras histórias, né? E de saber onde é que estava o seu erro, onde é que ele está causando dor para o outro, no caso a outra normalmente, né? Suas companheiras ou ex-companheiras. Então é muito interessante. E os facilitadores desses grupos reflexivos, né, é uma grande parceria com a Guarda Municipal. Sim. Então são psicólogos, assistentes sociais e guardas que têm uma formação em direitos humanos e ali, né, voltada para esse tipo de assistência. Voltada para esse tipo de assistência. Porque, infelizmente, né, a psicologia mostra que um homem autor de violência não escuta uma mulher. Ele só escuta um outro homem. Então, inicialmente, os grupos são pautados, né, de homens. As primeiras aulas, né, com esses facilitadores da guarda. E, no segundo momento, as mulheres, elas também, né, intervêm nesse processo. Eu já fiz essa pergunta várias vezes, em várias entrevistas a respeito de violência contra a mulher, e vou repetir, eu acho que eu já fiz para a doutora Sara em alguma entrevista com ela, e eu gostaria de ouvir das senhoras também. A Lei Maria da Penha foi criada, recentemente houve ampliação da pena, né? Passou para 40 anos e tal. E aí fica a pergunta: por que a violência parece estar aumentando? A gente viu recentemente esse caso aí do Paraná com a Mícia aqui do interior da Bahia, baiana, que foi morta por um baiano também que estava lá, um louco, que queria namorar com a moça e ela não quis. Ele simplesmente matou porque ela não aceitou namorar.
ela não quis confundir a amizade dela, tá? Então, por que mesmo com a existência da lei, mesmo com a ampliação das penas, com o endurecimento da lei, por que os homens continuam matando as mulheres dessa forma? Em verdade, quantidade de pena não vai impedir ninguém de cometer crime. Se fosse assim nos Estados Unidos, com pena de morte, não existiria, né, criminosos. Né? Olha que então não é sobre isso. Eu não então, eu não sou abolicionista. Sim. Eu entendo a importância da pena, mas eu entendo que a política pública ela tem que vir à frente. Então, eu tenho que dar, primeiramente, uma educação para a reconstrução de todo o contexto social de tratamento entre homens e mulheres. Eu vou fazer uma pergunta agora meio braba para a senhora, doutora. Estou sendo muito bonzinho. Isso não é muito filosófico, não, doutora? Não é filosófico, não, quando a gente percebe que somente 3% Sim. reincide na reeducação do NEF. Então, 3%. E quando a gente verifica que em Salvador, no comparativo de 2023 a 2024, nós tivemos a redução de 55% do índice de feminicídio. Se você me disser assim, Fernanda, houve um aumento na procura pela Casa da Mulher Brasileira e do Centro de Referência, concordo com você. E talvez esse seja o nosso papel hoje, meu, de Sara, de toda a rede. Que é informar, como nós estamos aqui num podcast, informando para aquela pessoa que não tem coragem, ela deu o primeiro passo. Então, nós estamos no momento de romper, porque a violência vem com medo, vem com a vergonha, e ela está em todas as classes sociais, mesmo sabendo que afeta muito mais a classe, né, social baixa, as mulheres negras, tem todo esse recorte, mas ela é democrática, infelizmente, nesse sentido. Então, estamos no momento de informar, numa crescente, para que no segundo momento a gente consiga ver a redução. Então, certo. O papel da política pública é hoje. E eu acho que o Brasil tem uma Constituição belíssima, uma Constituição Federal belíssima, leis estruturadíssimas, o que nós precisamos é de efetivação. Exatamente. Aí sim é filosófico. Aí sou eu dentro da sala de aula. Aí sim. O que é que acontece, Genildo? A gente tem 19 anos estimulando as mulheres que estão em situação de violência a denunciarem. Certo. Denunciem, rompam o relacionamento tóxico, abusivo, mas nós não trazemos mudanças estruturais que possibilitem não só essa mulher de sair do ciclo e seguir a sua vida, como nós falamos, como aquele homem que produziu a violência, de se reorganizar dentro da sociedade. Muitas vezes o homem, como é que a gente sabe que há um enfrentamento, digamos assim, emocional deste homem que pratica a violência? Porque quando você vai ver que um dos momentos mais difíceis para a mulher é justamente quando ela rompe o relacionamento. Por quê? Porque aquele homem, na cabeça dele, que ele foi educado e criou e aprendeu, ela está negando, inclusive, a masculinidade dele. Aquilo está pondo em prova, eu não sou tão viril quanto que ela acha. Será que eu não sou um homem suficiente? Isso está muito enraizado, muito. Então, é necessário, nós temos sim que fazer toda a conscientização, dizer às mulheres que não fiquem, isso é importante, como a Fernanda disse. Esse primeiro momento da conscientização das mulheres, a gente tem feito há 19 anos. Tá? O segundo momento, as leis encrudeceram, isso é importante, eu acho importante, mas a gente tem que entender que essas leis se tornaram mais duras dentro de um contexto que não é tão duro assim. Tá? Porque o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Exatamente. Então, nós encontramos dificuldade na aplicação da lei em razão disso. E é uma coxa de retalho. Exatamente. Que ninguém para reorganizar efetivamente. Pois é. Então, assim, é necessário uma mudança estrutural. Tá? Isso aí é um trabalho que cabe a todos nós. Eu nasci ouvindo isso. Pois e até hoje, né? Pois é. Essa parte é filosófica. Apesar de ter sido recente o meu nascimento, mas eu nasci ouvindo isso. Mas olha, Genildo, é por isso que a gente fala sempre que é uma luta da sociedade. O luto por elas, ele vem nesse chamamento para que todos nós abracemos a causa, entendendo o nosso papel, o que cada um pode fazer, o que cada um pode mudar, porque é uma transformação, né, Fernanda? Eu sempre falo, eu sou uma mulher machista em desconstrução. Porque eu nasci num contexto machista.
Todos nós nascemos no contexto machista. Então, todos os dias eu tenho que me desconstruir um pouco para poder entender que a violência contra a mulher é um problema meu e que eu preciso lidar com essa realidade da melhor forma possível e transformando a sociedade. Muito bem. Eu digo que eu sou agraciada, porque eu tive a oportunidade de estudar toda a parte teórica e agora estou na política pública mostrando toda a parte prática e efetiva. Isso, né? E quando a gente verifica, Genildo, que a gente oportuniza as mulheres a retirar a primeira habilitação, mudança de categoria, está dirigindo, né, BRT, está na construção civil, com programas premiados, como Maria nas Construções, premiados pela Unesco, pela ONU. Programas como Mulher no Volante, premiado, que quebra, né, faz todo esse quebra de paradigma de espaços que são masculinizados. Agora, premiado pelos Cidades Inteligentes, aí é que você vê o resultado e a transformação para que a mulher esteja em pé de igualdade com o homem no espaço social. Nós não queremos, né, que as nossas diferenças elas não sejam evidenciadas. Queremos sim, porque a gente tem seio, a gente menstrua. Claro. Essas diferenças elas têm que estar em todo. Eu não posso oportunizar a carteira dela como motorista de ônibus num espaço que não tenha banheiro, nem vestuário para as mulheres. Eu não posso oportunizar que ela seja sempre cobradora, não. Ela tem que ser a mecânica, ela tem que trabalhar limpando o ar-condicionado em outras frentes. Então, quando você me pergunta, é sobre ficar alterando e colocando pena em 40 anos? Não. É ensinando à sociedade um mecanismo em que homens e mulheres possam ser livres para atuar. Então, a gente ainda não compreendeu, enquanto povo brasileiro, né, em que a Constituição diz que nós somos livres e devemos viver com dignidade. Isso é sobre respeito, não é ser só... Né? Não é só falar de mulher, porque nós somos pessoas humanas. Com certeza. Então isso é sobre respeito, num Estado democrático de direito. É isso aí. Meus amigos, o bom deste papo com as pessoas aqui é que eu acabei não pagando absolutamente nada, nem um centavo, por esta aula fantástica, mais uma aula que acabei de obter agora diante de duas personalidades do mundo jurídico que são de extrema importância para a nossa sociedade, e você também deve dar graças a Deus por poder neste canal aqui acompanhar esse tipo de conversa que esclarece muito, principalmente a nossa cabeça, a nossa mente, e talvez coloque na sua cabeça um pouquinho de juízo, né, para tirar tudo aquilo de ruim que ficou lá atrás, tá? E que a partir de agora, depois desse programa, você possa mudar completamente. E veja, figuras como a doutora Fernanda e como a doutora Sara, pessoas que você não precisa ficar essa história de proteger que são fraquinhas, não. De forma alguma. Mas que você veja as duas, né, como seres iguaizinhos a você no dia a dia, tá bom? E é assim que eu encaro elas nesse instante aqui. E agradeço a presença de doutora Sara de novo, agradeço pelo convite que me foi feito outra vez, e de doutora Fernanda também. Só uma frasezinha para concluir, o que é que você diria a respeito desse programa, a respeito de Luto por Elas, doutora? Luto por elas. Luto por elas. Vamos erradicar a violência contra a mulher, e para isso a gente precisa lutar por elas. Doutora Sara, para concluir. Eu luto por elas em razão de querer transformar o mundo, saber que posso, um pouquinho, né, cada um de nós. Então é o que eu convido as pessoas, vamos lutar por elas juntos. Eu vou concluir dizendo, eu luto por elas porque eu amo a elas todas. Um abraço, obrigado, hein? Muito obrigada. Agradeço.